A paz do Senhor a todos. Estamos começando mais um ensino bíblico online. Hoje é a nossa aula 50. E hoje eu separei um texto que me chamou a atenção. E nesse texto, Deus colocou ao meu coração o que Ele espera da igreja dele nos dias atuais. E é um texto assim que vai ajudar assim a abrir a nossa mente, pois estamos estudando sobre os finais dos tempos. Já vimos os estudos das 7 trombetas e os nossos próximos estudos estaremos falando sobre todos os temas que se refere aos finais dos tempos, dentro da matéria de escatologia, que inclui arrebatamento, grande tribulação, milênio, Armagedon, enfim. E esse texto que me chamou a atenção falou muito ao meu coração e acredito que irá falar ao seu coração também. Esse texto está em Apocalipse 2. Vou começar no versículo 2, que diz assim: Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achastes mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Esse texto que está em Apocalipse 2 é uma carta meia complexa que o próprio Jesus Cristo enviou para a igreja de Éfeso. Estive pesquisando. O significado de Éfeso quer dizer desejável. As escrituras narram que essa igreja era uma igreja muito querida pelo apóstolo Paulo. Quando Paulo visitou pela segunda vez, pela terceira vez essa igreja de Éfeso, a Bíblia diz que ele ficou 3 anos na cidade de Éfeso, que hoje essa cidade é conhecida pela atual Turquia. A Bíblia diz também que quando Paulo chegou ali, a palavra de Deus teve grande influência sobre muitos que praticavam magia negra, misticismo, mágicos, enfim, se converteram ao cristianismo e vivendo a verdadeira fé. A Bíblia vai nos relatar também que essa igreja, no seu início, ela era fervorosa, era amada, era perseverante na doutrina, na fé. Mas ao decorrer do tempo, ela foi deixando de lado esse amor. Porque uma igreja, ela não basta só ter doutrina, ela tem que ter amor. Porque uma igreja que só tem doutrina, ela se torna uma igreja religiosa. Mas uma igreja que tem amor, ela é fervorosa. Tem momentos na vida da gente, na caminhada, que você, eu, acabamos substituindo o primeiro amor. Esse primeiro amor que se trata
do amor voltado para Deus. Aquele amor que temos, aquela sede de busca de quando aceitamos Jesus, aquela vontade de estar na igreja, aquela vontade de falar com Deus, aquela vontade de ler a palavra, aquela sede de busca, de procura. Esse é o primeiro amor. E é o que fala nessa carta. É uma carta pela qual o próprio Jesus Cristo, ele elogia essa igreja. Uma igreja que, quando você olha para ela, é uma igreja impecável, que é a igreja de Éfeso. Nós observamos que era uma igreja que guardava a doutrina, não suportava os mentirosos, não suportava os falsos apóstolos para pregar nessa igreja. Não era qualquer um que tinha que passar. Não podia assim passar por essa igreja e pregar, ou seja, falar das coisas de Deus nessa igreja. Ele tinha que primeiramente passar por, vamos supor, um check-up, vamos dizer assim, porque era uma igreja preparada, uma igreja estruturada, uma igreja correta. E pensando nos dias atuais, eu tenho certeza que se essa igreja de Éfeso existisse hoje, muitos pastores, apóstolos gostariam de ser dessa igreja, porque os membros dessa igreja eram os membros que guardavam a palavra, guardavam a doutrina. Tinha-se o amor, a união. Essa igreja é uma igreja do tipo da igreja primitiva. Era no partir do pão, na comunhão, na oração. E é isso que Jesus quer trazer de volta para a igreja dos dias de hoje. Ele quer que a igreja resgate novamente a doutrina, essa união, esse amor, as coisas assim corretas, a estrutura. Então, o que acontece? Tem que ter doutrina? Tem. É bom ter teologia? É. Mas o amor é essencial. O amor, a comunhão é essencial. Porque o amor, ele supera tudo. Ele perdoa tudo. Ele suporta tudo. Deus, ele quer restituir esse primeiro amor à igreja dele nos dias de hoje. Então Deus coloca ao meu coração que nós estamos vivendo os últimos dias na terra. Os tempos estão difíceis. Está acontecendo muitas coisas, o mundo está difícil. Então, o que o Senhor Jesus Cristo está querendo da igreja dele? O retorno, é tempo de retorno. É tempo de retornar ao primeiro amor. É tempo de abrir os olhos, abrir os ouvidos, retirar as escamas que possam estar te impedindo de enxergar o que está para acontecer. Essas escamas que possam estar te impedindo de ouvir o que Jesus Cristo quer para a igreja dele. Nós temos que se voltar, procurar mais comunhão, procurar mais intimidade com Deus, ouvir mais a palavra, estudar as escrituras, mais tempo de oração, de jejum, de consagração, porque estamos vivendo os dias difíceis, nós temos que estar alertas, porque Jesus virá e não tardará. Então nós temos que estar conscientes e atentos, porque
se dormirmos na fé, ou seja, não nos consagrarmos, não tirarmos o tempo para uma oração, para a leitura da palavra, nós vamos ficando doentes, nós vamos ficando fracos espiritualmente. E isso pode sim ser um motivo para que de repente você não ouça, não fique alerto ao que está de vir, ao que pode acontecer. Então é isso que o Senhor Jesus Cristo quer. Ele quer o retorno ao primeiro amor. E continuando, essa igreja, ela recebeu 2 cartas. A primeira carta foi de Paulo. O carinho de Paulo por essa igreja é tão interessante que quando você lê, Paulo estava preso, escrevendo para a igreja de Éfeso. Então Paulo mandou que eles tomassem cuidado. Por quê? Porque Paulo sabia que depois das suas prisões iriam penetrar no meio dessa igreja lobos, enganadores, falsas pessoas. Em Efésios capítulo 5, a Bíblia vai nos dizer que essa igreja estava caindo a ponto que Paulo despertava ela dizendo: desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos, que Cristo te esclarecerá. Era a igreja modelo naquele tempo. Se você observar no livro de Apocalipse, conhecido como livro da revelação, o enigma, apesar que para muitos é o livro do terror Apocalipse, pois fala dos finais dos tempos. Mas para quem espera a vinda de Jesus, é o livro da vitória da igreja e a derrota de Satanás. Louvado seja o nome de Jesus. Apocalipse, ele é o único livro profético do Novo Testamento. E esse livro, ele tem promessas. Para quem lê, para quem observa e guarda as promessas. Promessas de Deus para quem lê, para quem ouve e para quem guarda a palavra. Se você for fazer um paralelo com o livro de Gênesis e Apocalipse, em Gênesis tudo começou. Deus criou os céus, criou a terra, criou o mar. Como já vimos em estudos passados também da criação do mundo, da doutrina da criação, em Apocalipse, a Bíblia diz que haverá novo céu e nova terra. Em Gênesis aparece nosso adversário, Satanás, como já vimos também em estudos passados. Mas em Apocalipse, ele vai ser preso por 1000 anos e depois para todo sempre. E isso é um grande motivo para glorificar o nome de Jesus, porque o nosso tempo está findando na terra. Por isso que Deus quer que retornamos ao primeiro amor. Se você quer que as coisas vão bem, retorne ao primeiro amor. Retorne aquele amor que você tinha para com o próximo. Retorne àquela comunhão que você tinha com o seu irmão. Retorne àquela sede de busca que você tinha quando aceitou Jesus. Aquela sede de orar, de querer aprender a vida de Jesus, quem foi Jesus, como andava Jesus, o que Jesus fez, quais os milagres que ele fez, como ele andou na terra, quais os prodígios e maravilhas que Jesus fez na terra,
a história de Jesus. Eu, pelo menos, quando eu me converti, eu tinha sede de saber quem era Jesus, o que ele fez, como ele fez, quais foram os milagres, como ele tratava os discípulos, porque Jesus ele fala muito por paradigmas e eu ficava assim maravilhada com a fala de Jesus, com aqueles, pareciam umas pegadinhas assim, que quando ele falava com os apóstolos, aquilo lá me deixava fascinada, o jeito de Jesus. Então eu tinha. E essa palavra que Deus colocou ao meu coração é um alerta tanto para mim como para você. Porque quer queira ou quer não, a gente vai com o tempo deixando o primeiro amor de lado. Por quê? Porque nós vamos substituindo o primeiro amor por causa de tantas lutas, tantas provações, pelo sofrimento, decepções. Então, no lugar do primeiro amor, que é o amor que a gente tem que ter incondicionalmente a Jesus, porque Ele morreu por nós lá na cruz, pelos nossos pecados, e pela misericórdia dele ainda nós estamos aqui, porque se não fosse as misericórdias deles, nós já estaríamos sido consumidos. Só que nós substituímos quando nos frustramos, quando sofremos, quando as provas estão intensas. Mas nada, nem ninguém pode substituir esse primeiro amor que temos que ter para com Cristo Jesus. Então é isso. Essa mensagem, antes de nós começarmos os próximos estudos dos finais dos tempos, essa mensagem é um alerta, tanto para mim como para você, para pararmos e refletirmos e retornarmos ao primeiro amor. Retornar aquele tempo de novos convertidos. Então Jesus nos adverte para estarmos ligados, para estarmos atentos, para não sermos reprovados, para morarmos na glória com Jesus, para não ficarmos para trás, morarmos lá na eternidade, onde não haverá mais dor, nem choro, nem sofrimento. Será a eternidade. Na eternidade nós ficaremos louvando 24 horas, dizendo que Ele é santo, 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 santo é o Senhor Jesus. Amém? Eu espero que essa mensagem tenha falado com você, tenha te alertado, como falou comigo, como me alertou, me trouxe uma reflexão de retornar ao primeiro amor, retornar ao primeiro dia que aceitei Jesus, que senti aquela alegria, aquela sensação boa. Eu lembro que eu voltei para casa, eu nem dormia, era uma coisa tão boa que eu sentia dentro de mim. E isso é uma sensação, é um amor. Esse primeiro amor a gente nunca tem que deixar de lado. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, esse amor nós temos que ter assim, ele incondicionalmente, sem mudar 1 milímetro. Então, vamos refletir, vamos nos esforçar, procurar buscar mais intimidades com Deus, colocar o nosso coração mais, pedir para Deus limpar o nosso coração das mágoas, das aflições, das decepções, das
tragédias, das ansiedades, dos medos, e para ele colocar o coração dele, tirar o coração que de repente pedrificou devido a tantas batalhas, tantas lutas, tantas provações, e colocar novamente o coração de carne, aquele coração bom, coração de Jesus no lugar. E sendo assim, retornarmos ao primeiro amor, que é a essência de tudo, a essência que tudo suporta, tudo perdoa, que tudo acontece, que é a essência importante para a Igreja de Cristo nos dias atuais. Amém? Meu nome é Alessandra, eu sou da Igreja Batista Ministério Colheita. Nós estamos situados à Rua Rio de Janeiro, 1285, esquina com a Avenida Kennedy, em São Caetano do Sul. Eu desejo a todos a paz do Senhor Jesus e até a nossa próxima aula.